Bom, vou gravar esse vídeo aqui hoje com o intuito que não sei se ele é educacional ou se ele vai além do educacional. Primeiro ponto, né? Terminei o dia de hoje, estava fazendo a minha autorreflexão aqui, sabendo que o certo é fazer isso só no próximo dia, né? Com a cabeça vazia, porque o julgamento consigo mesmo tende a ser mais justo, né? E a gente tem que ser justo dentro do nosso julgamento quando a gente tem um modelo operacional muito bem definido, como o que temos aqui na sala. Mas, né, por ter um modelo operacional tão definido quanto, eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, né, de certa forma, um pouco, né, desse julgamento que eu acho que ele é bem justo, mas para também tentar pegar o descontentamento que eu fechei o dia de hoje, tá? Então vamos lá. Dia de hoje, estamos falando aqui do dia 17/3, tá? Que é um conteúdo que a priori eu só ia compartilhar com o pessoal da mentoria, mas eu vou compartilhar com todo mundo porque talvez isso te ajude também aí, né? Bom, o dia de hoje começou, né, para um pequeno gapzinho de baixa, região de média móvel de 200. O mercado coloca um candle de força interessante aqui, que é esse candle né? Por hora, em dado momento ele estava totalmente negativo, depois volta tudo, fecha com pavio, fecha acima da 200 e aí ele coloca esse candle 2 aqui como um candle de força fechando acima das médias. Então aqui a gente tem um pullback muito rápido, a gente já pode visualizar uma perna de impulso, fechamento acima das médias, a gente tem uma troca de polaridade com essa região do ajuste. Então eu vou dar um zoom um pouco maior aqui. Opa, né? A gente tem esse ajuste aqui, o mercado segura nele nesse primeiro momento, até mesmo colocando esse candle 4 aqui como um candle de rejeição, mas respeitando o ajuste. Candle 5, né, ele realmente se faz valer o ajuste agora como suporte, né? E aí a gente tem o candle 6 dando continuidade ao movimento. Aqui existe um ponto, tá? No dia de ontem também eu hesitei em pegar uma operação que estava com risco no talo, dentro do risco aceitável, mas no talo do risco. Aqui também. Tínhamos uma operação que o risco dela estava de 370 pontos, mais os 30 pontinhos que eu coloco para tentar escapar de uma violinada, né? Estaria dentro de. Era para ser operado isso daqui. Aqui é até menos mal, por quê? O trade ele dá entrada, ele anda 70% a favor do nosso alvo, nosso objetivo, o protocolo mês positivo é muito claro quanto a isso, o trade voltaria, tiraria a gente no break-even e até mesmo depois, caso não tivesse, não, desculpa, né, tira a gente no break-even e aí depois sim pagaria, né, o risco retorno 1 para 1. Mas e se vaca voar, chovia leite? Esse é o primeiro ponto, tá? Então, o que que deveria ter sido feito aqui não fez? Era para ter sido realizada uma compra na máxima do candle 6, stop na mínima, mesmo sabendo agora que o resultado dessa operação seria um 0 a 0, né? Aí poderia me agarrar aqui e falar assim, não, mas pelo menos evitei o desgaste emocional. Em tese, sim, pode ser, né? Mas fato da vida é, cara, a gente tem que tentar ser o mais fiel possível ao modelo. A verdade é essa. Mas eu entendo também. Às vezes tu não consegue. Porra, eu não tô conseguindo fazer isso agora. E a maioria dos traders que tem por aí também não consegue fazer isso, né? Que é performar 100% dentro daquilo que ensina. Eu não vou falar para todo mundo, eu falo por mim. Para mim é difícil. Tanto é que eu tenho uma busca incansável por uma automação que consiga performar, nem que seja um gatilho operacional, um gatilho dentro dos 6 que eu tenho, que ela consiga performar 100%. Todas as entradas ela executa, não, ela não pensa, fria calculista. Mas enfim, né, feito o desabafo aqui. Bom, então esse trade aqui seria um break-even, sem problema nenhum. Após isso, a gente tem o quê? O ajuste, de novo, sendo testado. A gente tem aqui um ponto de suporte que segurou uma vez e aqui ele volta a segurar. Então, concordam comigo que esse teste aqui fez sentido e aqui também fez sentido? Concordam comigo que acima das médias a gente tem que começar a ficar atento às possíveis compras aqui? É ou não é? Só que aí existe regras pelo gráfico de 5 minutos aqui. Eu tenho risco de 600 pontos para entrar no trade. Aí a gente começa a ter que fazer o quê? Umas matemáticas, uns malabarismos. E eu, particularmente, não concordo com isso, tá? Então, a gente opera bastante aqui o gráfico de 3 minutos.
mesmo no gráfico de 3 minutos aqui, a gente tinha um risco muito, muito puxado, ou se não, aquele trade que ele estava ali entre a cruz e a espada, não é o que eu quero, que seria aqui, até vou dar um zoom aqui, seria uma compra na máxima desse candle 24 aqui dentro do índice, né? Pelo time no 5, né, o operador, dependendo do nível de agressividade, está aqui, teria uma entrada válida dentro do GR, mas é uma entrada, meu amigo, isso daqui o cara não tem nem que ter coragem, né? Tem que ser peitudo para frente. Porque querendo ou não, isso daqui, meu amigo, é uma média móvel de 200 no gráfico 3 minutos. Ela tem que ser respeitada, tá? Enfim, então daria para ser feito algum malabarismo técnico ali para poder entrar nessa compra. Mas eu, particularmente aqui na sala, e acredito que a maioria dos colegas também ficou de fora de toda essa subida por um simples fator, GR, velho. E aí o mercado ele vem em linha reta brigar com a máxima do dia anterior aqui, ele coloca esse candle 18, né, fechando o corpo real acima da região. O candle 19 pesa e o candle 20 confirma a região. Então, ou seja, isso aqui é um pullback clássico, troca de polaridade, ponto de entrada. Aí tu pega o candle 20 para dar uma olhadinha no risco, 700 pontos. Não, mas vamos pegar o candle que fechou acima aqui agora. A gente vai olhar aqui o candle 21, 400 pontos de risco. Aqui, em tese, também deveria ter entrado, só que aí entra um ponto importante. Presta atenção aqui no que eu vou te falar agora. Isso aqui é conteúdo de mentoria, presta atenção. Eu não sei qual que é o gatilho que vai pagar a entrada, se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, eu não sei, de verdade eu não sei. O que eu sei que Felipe, ele gosto de fazer é de pegar o movimento na origem. Pegar o movimento na origem, entenda-se, partindo das médias. E aqui vamos lá, né? A gente tem que ser realista. E não tem que ser, né? Não é cagação de regra, né? Ai, pintou, tem que entrar, fechou acima, tem que entrar. Isso é coisa de meia boca, tá? Porra, eu tenho um movimento aqui que tá brigado na máxima do dia anterior. Eu tenho 3 candles aqui para mim que estão contando a história que a briga tá pegada. Candle 18, Candle 19 e Candle 20. Pô, Felipe, mas aqui quem tá ganhando a briga é os comprados, mano. Os caras que estão dominando a etapa. A gente praticamente anulou esse Candle 19 com esse Candle 20 aqui. Ok, mas aí eu vou ter que entrar em uma operação, né, que o preço ele se afasta da minha média móvel gatilho aqui, porra, quase 900 pontos. E eu fico desconfortável demais para entrar. Pô, se você opera um pouco mais leve aí, entrou aqui, parabéns demais. Solta fogo de artifício aí, é isso aí mesmo, tem que ser feito assim. Beleza? Eu, particularmente, fiquei de fora aqui de novo, mesmo estando dentro do GR, porque era um risco de 430 pontos aqui para mim, depois de o preço ter se afastado da média praticamente 900. Então, eu fiquei de fora desse movimento. E aí a gente observa o preço indo lá brigar na mínima do mês anterior. Então, ele vem aqui, tenta romper essa região 2 vezes e daqui não passarás, né? Tava o Gandalf ali, não sei também se é Gandalf, mas enfim. E aí depois a gente tem o preço, né, tentando, né, fechar abaixo da média móvel de 20 aqui dentro dessa região, não acionou venda aqui. Eu até comentei com o pessoal da sala, cara, aqui eu tô de olho numa possível bandeirinha de alta. Caso haja o fechamento acima dessa bandeirinha aqui, eu particularmente, né, queria comprar. A compra não aconteceu porque não houve o fechamento, não houve candle gatilho, né? Então não teve a compra. Aí vamos para o problema, a venda. Porra, cara, isso aqui é a minha regra de coloração. Se tu pegar a diária de trade meu de 5 anos atrás, vai estar a mesma regra de coloração aqui. Aí, beleza, aqui tem uma venda. Só que não é tão pintou e vai lá e vende, compra. Não é assim que eu trabalho. Isso daqui é uma coisa que é para te trazer, né, a saltar aos olhos uma possibilidade de compra ou de venda se fizer sentido. Porra, para mim aqui, esse gatilho de venda, o pequeno 36, é um gatilho fraco. O Candle 37, que poderia também ser um gatilho de venda, é um gatilho melhor do que o Candle 36, porém eu não tenho meu risco retorno livre até a máxima do dia anterior. Porque concordam comigo que essa briga aqui ela não foi em vão? Esses 3 candles aqui, Candle 18, 19 e 20, isso daqui não foi em vão. Isso daqui foi para provar uma coisa, que isso daqui era uma resistência. Quando o preço passa para cima, ela passa a ser um suporte. E aí eu não quero vender na cara de um suporte, não tendo o meu risco retorno para um livre. Não dá. Não dá. Ah, mas isso aqui, porra, dentro do meu modelo operacional não dá. A verdade é essa. Tá bom? Então não tenho risco retorno para um livre, não faço nada. E aí o mercado ele vem simplesmente, BUM! Derrete, né? Vai-se embora. Pô, Felipe, e o Candle 39, né? Porque muita gente pode pensar, bom, o Candle 39 fechou abaixo da mínima, da máxima do dia anterior, dentro do GR.
podia vender. E o que eu faço com essa média móvel de 50 aqui? Eu apago ela do gráfico e começo a vir com um discurso que eu vejo muito educador aí usando, que não, aqui a gente vai ter que negligenciar essa média, porque aqui está surgindo. Porra, como assim? Começa a quebrar regras para entrar em um trade. Isso não existe, velho. Ou tu tem a regra e segue a porra da regra, ou não existe regra. Opera sem a porra da média, entendeu? Eu não consigo entender, né? E às vezes isso aí é um problema meu, né? Um problema que eu tenho, né? De porra, falei que eu vou fazer isso aqui tem que ser feito assim e vamos embora. Eu não consigo mudar o discurso conforme muda o vento. Isso aqui para mim não existe. Então não tem como eu bater a venda aqui. O gatilho está aqui, ok, beleza, um belo gatilho, uma bela oportunidade de entrada, mas pô, eu não tenho caminho livre, não tenho meu risco retorno para um livre. Se eu vender aqui, eu vou estar falando eu vou estar ensinando, falando uma coisa e fazendo outra. Que merda de professor que eu seria, né? Mas enfim. E aí o mercado vem e pum, né? Pesa aí praticamente 1.000 pontos e vai-se embora. Beleza. Até aqui está tudo certo, nos mantivemos invicto. Agora vamos para a parte que realmente eu estou incomodado com o dia de hoje, fazendo, né, uma análise honesta das minhas operações aqui hoje. Esse Keno 52 aqui, ele marca para mim um ponto de entrada. Por quê? Porque eu vejo o preço se aproximando da região de média móvel de 200, retomando uma tendência de alta, fechando até mesmo acima de um topinho aqui, e deixando um Keno gatilho interessantíssimo na ponta compradora. Aqui, comentei com o pessoal da mentoria, essa operação só realizamos aqui com o pessoal da mentoria. Pessoal, temos uma compra aqui claríssima, tá? Na máxima do que no 52, vamos embora, né? Vamos comprar, executei a compra. E aqui a gente percebe, né, que a linha de máxima, mínima e ajuste do dia anterior, ela só vai parar de valer amanhã, quando tiver outras linhas aqui, né? Porque até então, né, era a resistência que virou suporte, aqui era o suporte que foi perdido, e eu não sei se de repente o mercado, né, depois que perdeu o suporte, ele vai lá testar esse suporte de novo aqui para voltar a cair, né? Você vai simplesmente passar e ir embora igual a vaca brava. O que eu tenho de informação é que eu não tenho meu risco retorno 1 para 1 livre para executar essa compra, mas eu tenho 70% do risco livre, né? Então, é um trade, sim, que ele não está 10 de 10, mas, digamos, ele está 8 de 10, né? Trade muito bom, gatilho interessante, executamos a compra. Qual que é a minha principal preocupação quando eu entro em um trade? Porra, todos os pré-requisitos para entrar nessa operação aqui foram atendidos? Sim, foram atendidos. Então, aqui eu executo a minha entrada. Depois não tem muito que eu possa fazer, né? Meio que, na verdade, a gente vira um torcedor. Executei tudo que tinha que executar, agora vou torcer para o mercado realmente fazer a parte dele, ir para o meu alvo, né? Só que eu, antes de torcer para ele ir para o alvo, eu torço para ele pelo menos andar 70% a favor, né, do meu objetivo, porque aí eu tiro o meu risco do stop loss e jogo o meu risco para 0 a 0. Então, ou seja, eu não vou mais perder dinheiro nessa operação aqui. Mas aqui é importante. E isso daqui, até quero parabenizar o aluno da mentoria, o André, que é muito bom quando a gente percebe que o conhecimento ele é passado sem barreiras, né? Quando a gente realmente passa o conteúdo, não esconde o jogo e o aluno consegue entender, assimilar e adaptar, né, para o modelo dele. E aqui eu tirei o risco do stop loss, joguei para 0 a 0 e fatos da vida esse trade aqui ele não pagou o risco retorno 1 para 1. Se fosse o 375 pontos aqui, né, estaria lá no 420, 183, 425. A máxima desse ano foi 183, 420. Porra, quantas vezes aqui vocês, meus alunos, meus seguidores, ex-alunos, me escutaram falar assim, ó, não deixe que 5 pontos tire a tua glória, né? Ajusta ali rapidinho aqui. O Andrezão, ele foi até além. Cara, que saiu de uma coisa? Aqui é uma região, pode ser que a briga fique boa, vou sair com 300 pontos. E tá certo. Pensou, racionalizou e agiu certo. Eu simplesmente tirei o risco e por conta de 5 pontos não coloquei 370 pontinhos aqui no meu bolso, né? Então, mas em tese não fiz nada errado. O protocolo está ali, o protocolo foi seguido, né? E aí o mercado vem e arma uma briga aqui nessa região. E aí vamos lá. Trade superado, respira, né? E aí a gente começa a perceber que a máxima do dia anterior é assim, agora que já que o preço passou para baixo dela, e agora está tentando passar para cima, então é uma resistência. O que eu tenho que esperar? O que eu tenho que esperar quando eu tenho uma resistência óbvia ali? Pessoal, romper. Eu tenho que esperar que ele rompa a região, que ele faça um pullback e me apresente uma possível compra. Então aqui
executei uma boa compra. Talvez eu poderia ser um pouco mais, digamos assim, um pouco mais cuidadoso, jogar duro, né? Jogar na retranca, falar assim, não, eu quero um pullback com troca de polaridade. Não quero um toque na média nos tempos gráficos menores. Eu quero que ele venha aqui, rompa a região, toque, e aí sim eu posso pegar o próximo candle. Mas aí também é um monte de se vaca abaixo via leite, né? Eu comprei praticamente um pivôzinho por violação aqui. O mercado ele até ensaiou andar um pouquinho a nosso favor, não chegou a dar o ponto de proteção, porque eu comprei a máxima desse candle 73. Stop eu posicionei atrás do que no 72, ele não andou 70%, não ficou 15 minutos aqui, não deu tempo de sair da operação aqui. E aí tomei um stop. A operação realmente ela tinha todos os pré-requisitos para ser executada, ela foi executada. E aí acontece o quê, né? Porra, será que eu não fui exigente o suficiente? Né? Isso é uma dúvida que paira. Essa é a verdade. Né? Talvez realmente eu deveria ter esperado aqui, esperado não, exigido uma troca de polaridade aqui nessa região, não somente um toquezinho na média, um pivôzinho por violação depois de rompido. E aí a gente observa isso daqui. Isso daqui eu não vi nem na hora. Ainda bem que eu não vi na hora, porque isso aqui para virar um gatilho de dia de fúria, dois palitos. Eu vi só depois, quando eu estava aqui já fazendo a minha meditação. A gente observa aqui esse aqui é no 77. Porra, velho, isso daqui. Caso, e aí a gente vai para a seara agora do, né, aquela série Dark, ou tem uma série agora, Matéria Escura, muito boa, assistam aí. Caso eu não tivesse executado, pô, tem uma porra de uma mosca voando aqui, velho. Pô, isso tudo quer tirar meu juízo aqui, hein? Caso eu não tivesse executado aquela compra ali por conta do critério do pullback, que um toque de probabilidade não fosse atingido, isso daqui era uma. Porra, de verdade aqui, ó. Se você vendeu que é no 77 aqui, parabéns, minha honra aqui, ó. Porra, que venda bonita. Isso daqui é o padrão, né, de qualidade que eu espero das minhas operações. Aqui você poderia colocar o stop no próprio Keno 77 ou colocar o stop atrás do Keno 76. Operação lisa, faca quente, que nem a que pegamos ontem ali na sala educacional. E foi-se embora, velho. Cara, a hora que eu vi esse trade 77 aqui, o mercado tava aqui na casa do caralho, tava aqui embaixo, tinha nada, quase 1.000 pontos. Mas isso daqui me bateu uma raiva, uma raiva. Tô abrindo o coração aqui com vocês. De novo, isso aqui era um assunto que eu só ia tratar na mentoria. Mas eu espero que isso daqui te ajude, tá? Então, dá um like, se inscreve, deixa nos comentários aqui, porque senão tu é muito, porra, muito arrombado de não interagir com conteúdo de qualidade que nem isso daqui, tá? Porra, meu, a hora que eu vi esse Canon 77 aqui me deu uma raiva. Eu falei, que filha da puta, velho. Puta que pariu. O mercado quer tirar meu juízo hoje. Beleza, ele foi lá, testou o ajuste, foi suporte no começo do dia, colocou um candle de força aqui. E o primeiro ponto que eu pensei em vender foi a mínima do candle 83 aqui. Porque querendo ou não, foi lá, tocou a 9, né? Uma regressão por toque aqui, mas eu pensei, não, porra, o pullback não foi abaixo da 200, que é o que eu espero, né? Então não vou arriscar 430 pontos aí nessa operação aqui. Vou esperar o candle 84 fechar. Quando o candle 84 ele vem e fecha, eu tenho um gatilho de venda interessante, fechando abaixo da média móvel de 200 aqui, mas eu bati essa venda aqui e eu falo para vocês tranquilamente, essa venda ela foi totalmente emocional. Eu cliquei com raiva aqui, não aumentei contrato, não fiz porra nenhuma aqui, mas ela foi uma venda totalmente emocional, uma operação emocional. E dado que já tinha até passado o tempo de eu poder entrar em um outro, então eu poderia nem falar isso com vocês aqui, eu poderia nem compartilhar esse sentimento aqui com você, só fazer um videozinho de 3 minutos ali, né, falando que, veja só, sou um super trader aqui, mas estou compartilhando aqui sentimentos reais de alguém que está nisso daqui desde 2018 e até hoje passa raiva, né, tem as suas dificuldades aqui de às vezes lidar com um certo momento do mercado, um certo momento de vida, porque as coisas sim influenciam, né? Mas enfim, então eu bati essa venda tão emocional que ao ponto que o mercado executou ela, já me deu um sentimento ruim, falando assim, porra, que merda que tu fez, que merda que tu é, hein, velho? Porra. E aí o mercado ainda voltou, deu uma osciladinha, não oscilou 70% contra, mas eu, no mesmo tempo que executei ela, me senti um merda por fazer isso. Peguei e compartilhei lá com o pessoal no grupo da mentoria. Falei assim, pessoal, executei essa venda aqui, mas tô sendo 0 a 0 agora nela. Né? Era uma venda técnica, era, mas o sentimento que me fez clicar foi um sentimento de raiva. E aí eu saí no 0 a 0, até coloquei o print lá no grupo da mentoria, né? É um trade que não me estoparia, meu stop estava atrás do Cano 84 aqui. Eu queria ter pegado essa escorregada que deu esse Cano 88 aqui, mas claro que eu queria que o preço escorregasse, talvez o discurso agora que fosse outro, vendi, olha só.
né? Botar na mesa aqui, mostra a cobra, né, mata a cobra e mostra o pau, ou mostra o pau e mata a cobra, sei lá, eu também essa porra aí. Mas a verdade é essa, tá? Então, ou seja, o dia de hoje foi um dia que me incomodou. Fazia tempo assim que eu não me sentia incomodado, né, com um dia de operação e um dia que tinha tudo para ser muito bom. Principalmente se eu tivesse um pouco mais de foco nessa operação aqui. Poderia encerrar o dia hoje com 375 pontos no bolso, né? Mas não, encerrei o dia no loss, aí no dia de hoje aí. Mas é um loss aceitável, um loss técnico. O problema não é isso. O problema é você estar com o sentimento de que você poderia ter performado melhor dentro das regras que você escolheu. Então é isso, galera. Isso aqui é um diário de trade muito mais longo do que os recentes que eu venho executando aí, mas é muito parecido com aqueles primeiros, né, que eu compartilhava com vocês aqui. Então, né, tocou no meu coração aqui de entregar essa mini aula para vocês. Se tocar no teu coração aí de tu se inscrever, compartilhar, comentar, agradeço demais, tá bom? Valeu, um forte abraço e tamo junto.